filme, ele tem uma marca fundamental, assim, que transforma ele por completo, que é um pouco a própria origem dele. Ele nasce de um projeto chamado Tela Brilhadora, que até tem uma cartela que abre o filme, que foi uma vontade grande, assim, de fazer um projeto coletivo com outros 3 diretores, que são amigos e parceiros de trabalho de longa data. Sempre um fazendo o filme do outro, em funções diferentes. E a gente achou que, nesse momento, a gente poderia talvez dar um passo à frente nessa nossa relação e fazer cada um filme. Então a gente fez esse projeto, é um projeto de 4 longas-metragens, de 4 diretores diferentes. São filmes que têm uma única fonte de recurso, que foi o Canal Brasil. Então a gente teve para realizar esses filmes R$30 mil cada um, muito pouco, né, para um longa-metragem. Então isso exigiu uma filmagem muito rápida, foram 7 dias de filmagem, e roteiro e toda uma forma de produção que se distingue das formas de produção tradicionais, assim, e que, claro, marca a obra, assim, marca o filme, né? Acho também que esse filme ele é uma espécie de para usar uma imagem recorrente, ele é uma espécie de vagalume, assim, sabe? É um pequeno filme, é um pequeno experimento, que pode representar até muito pouco, mas ele, ainda assim ele está ali, e faz uma luzinha, entendeu? Então eu considero esse filme quase um milagre, assim, ainda mais vendo agora, 3 anos depois, ele me soou super atual, assim, né? Ele é uma paródia, mas no Brasil a paródia se aproxima muito está muito colado ao que é parodiado, né? Então, e é um filme que eu quis fazer uma espécie de um filme sobre a figura folclórica do político brasileiro, né? Mais do que um filme sobre político, eu acredito que é um filme sobre essa figura do político. É uma figura claro, uma caricatura, mas, como eu disse, acho que é uma caricatura que se aproxima muito do caricaturado, né? Enfim, é isso. Agora, sobre esses apontamentos que você fez, foi um filme também que eu escrevi, como esses filmes são sempre assim, sempre foi. Esse é o meu 6º longa-metragem, estou terminando agora um 7º, e desses 7, 5 foram feitos a essa maneira, assim, em uma semana de filmagem, 6 dias, roteiros de 15 páginas, 20 páginas. Esse próprio prefeito, eu devo ter, da ideia, a filmagem deve ter sido 4 ou 5 meses, então são projetos muito urgentes, assim, sabe? E já nesse momento eu escrevi esse roteiro e filmei esse roteiro em 2014, a gente já apontava, já tinha um sintoma desse momento que a gente está chegando agora, né? Inclusive o último dia de filmagem foi o dia da eleição, segundo turno da Dilma com o Aécio. Até tem uma hora que tem uma bandeira da Dilma, né? Que foi logo depois ali, quando saiu o resultado. A gente estava filmando essa última diária ali na Cinelândia, uma noturna. Mas o filme ele já estava ali, estava tendo a transformação da cidade, a grande obra para as Olimpíadas, né? A demolição do viaduto, da perimetral, aquele lema do progresso, né? Da construção por cima, sempre se construindo por cima, né? Sempre botando abaixo o que já existe, né? Esse símbolo do Cais do Porto, que, se eu não me engano, essa já é a 3ª reconstrução, que é a do Cais. E sempre passando por cima, né? Então o filme ele trata muito também dessa ideia da ruína também. A ruína como
inspiração para esse prefeito lunático, idealista, visionário ou maluco. Como ele fala ali, ele acredita que não era um palácio que ele vai se inspirar, eram as ruínas. Né? Então o filme faz toda uma brincadeira, uma paródia com esse conceito da ruína e da história da cidade mesmo. Da cidade, do país, dessa figura do político, dessa alienação do político à cidade. Ele é um cara que ele não lida com ninguém no filme, né? Ele só lida com uma alma errante, com um empregado. Né? Ele não há uma cena dele com a população. Né? A única cena que ele vai, ele tem aquela alergia, aquele surto. Ou está nas fotos, né? Ou está nas fotos, exatamente. Ou está nas fotos com aqueles outros políticos ali, aquela classe da elite brasileira, assim, né? O empresariado que se apossa do poder público para defender seus próprios interesses, né? Agora uma pergunta de produção. Vocês conseguiram realizar os 4 filmes? Sim, a gente realizou. Tivemos uma estreia incrível. Os filmes estrearam no Festival de Locarno, na Suíça, que é um dos grandes festivais de cinema do mundo. Foi um arraso, assim, literalmente. Uma sessão para 1000 pessoas, lotada, debate depois, foi muito legal. E depois o filme circulou bastante em festivais estrangeiros e mesmo aqui no Brasil. Foi incrível, realmente a Tela Brilhadora foi um projeto pequeno, assim, mas que teve sua força, assim, sabe? E é distribuído pelo Cavi? Não, o filme, na verdade, o Cavi foi co-produtor. Mas ele não teve lançamento comercial. A gente tentou fazer um lançamento em cinematecas, mas acabou não dando tão certo. É também um pouco a falência das cinematecas, né? Não há público, né? A gente, no MAM mesmo, várias sessões foram canceladas porque não havia uma pessoa para assistir. E também, por outro lado, por um próprio cansaço. Essa época aí eu fiz 4 filmes em 4 anos, escrevendo, produzindo, dirigindo. Esse foi o 4º. Eu já estava também de saco cheio. Ai, cara, sabe, deixa esse negócio aí da carreira dele mesmo. Putz. Passou no Canal Brasil. Passou no Canal Brasil, no Now. Passou em um monte de festival. Quem sabe até um dia possa entrar no circuito comercial, mas é tão difícil também a coisa do circuito comercial, assim. Acaba que é uma etapa geralmente tão frustrante, assim, que... pelo menos naquele momento ali eu estava sem energia, sabe? Agora eu já estou mais empolgado novamente. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu só parece que eu sou os outros 3 títulos. Sim, é um filme do Júlio Bressani, chamado Garoto. Com a Marjorie este ano, que até apareceu na tela, e o Gabriel Leone. Aí tem um filme espetacular, uma estreia, que até poderia, quem sabe, um dia passar aqui, que chama O Espelho. É um filme do Rodrigo Lima, que foi montador dos meus filmes, montador dos filmes do Bressani também, da Helene Inês, do Rui Guerra, um grande montador, que dirigiu esse primeiro longa. É lindo, é baseado no conto do Machado de Assis, com a Ana Abbott e o Augusto Madeira, o Gugu Madeira. E aí tem o 4º filme, que é um documentário chamado Origem do Mundo, do Moa Batson, que é diretor de arte. Passou aqui, né? O Moa é diretor de arte desse filme, é diretor de arte do Júlio também. E é um documentário sobre a pintura rupestre no Brasil. Mas um documentário bem experimental, assim, não há entrevistas, né? Uma coisa... um filme radical. Acho que é o filme mais radical desses 4 filmes. Assim. E é isso. Foi bem legal, assim, um processo de autotransformação, literalmente. E todos trabalharam? Trabalhei todos. Trabalharam nos filmes de todos, Todos, né? Acabou, o meu foi o primeiro. Acabou no dia seguinte, eu já estava no set do filme do Júlio.
Filmamos, fomos para Paraíba filmar lá na fazenda do Pai Mateus. Voltei, dia seguinte fui para Teresópolis filmar o do Rodrigo. Esses momentos assim, que são momentos únicos realmente, que você tem que aproveitar ao máximo, assim. De alguma maneira, agora, fazendo esse novo filme, no Sofá, eu lembro que na véspera da filmagem, pela primeira vez, assim, eu falei, cara, amanhã vai começar a filmagem, tentar me imbuir aqui da ideia do sagrado, assim, sabe? De ser um momento realmente sagrado, e tentar aproveitar isso ao máximo, assim, sabe? Tipo, tentar se poluir o menos possível, assim, sabe? Com celulares, redes sociais, sabe? Você, tipo, caraca, aquele momento ali, abrir o máximo que você possa os seus olhos, o seu espírito, sabe? Para estar o mais aberto a esse momento da realização, sabe? São momentos especiais, realmente, né? Eu sou a Clara. Boa noite, Bruno. Fiquei bem impressionada, assim, achei o filme bem massa, assim, várias coisas. Principalmente, assim, acho que a viagem pelo Saara é o ponto alto, assim, pra mim. Mas eu queria, assim, também deixar registrado um certo incômodo, assim, com a representação da personagem da mulher, da Pedra, assim. Porque, tipo, isso é uma coisa que a gente vê, né, muito recorrente, assim, em muitos filmes, essa representação da mulher, né, como a personagem, assim, misteriosa, que você não sabe quem ela é, você não sabe nada sobre ela, assim, e ela existe para o personagem homem, né, tanto é que nesse filme o prefeito nem tá, o interesse maior é na Pedra do que nela, assim, ela nem tem valor, ela tem valor pelo que ela carrega, pelo que ela proporciona. Mas assim, sei lá, só pra gente refletir, assim, que isso é uma coisa muito recorrente, assim, no cinema, na representação da mulher no cinema, assim, ela é sempre misteriosa, a mulher é uma coisa além da compreensão, uma alma errante, é uma coisa que a gente... É uma coisa muito estranha, muito distante, muito surreal, e é esse objeto do olhar e do desejo, assim. Mas não sei se você quiser falar alguma coisa sobre isso, pode falar, mas eu queria, assim, deixar registrado. Cara, falar assim, assim, eu acho que esse você viu um outro filme meu, assim, mas acho que em todos os outros meus filmes, a personagem central do filme justamente é uma mulher, assim. Então, eu não acho que na minha obra isso seja um tratamento que eu dê às personagens femininas de uma maneira geral, sabe? No Dindi, que é o meu primeiro filme, que é com essa mesma atriz, ela, ao contrário, é uma mulher fortíssima, muito mais forte que todos os homens ao redor. No Bel Air, que é meu segundo filme, a personagem central é a Helena Inês, a atriz. No Éden, que é a mãe da Jean. No meu terceiro filme, a personagem central é também uma mulher, a Leandra Leal, no Éden. Ela faz a personagem da Karina, que é uma personagem que luta contra tudo e contra todos e reencontra a vida. Ela perde o marido assassinado com 8 meses de gravidez. E ela é levada a uma igreja e ela acaba encontrando ali o reinício da vida dela, não na igreja, sim nesse nascimento do filho, nesse parto que ela tem. Depois, no Uivo da Gaita, as protagonistas são 2 mulheres, o cara que está com elas muito menor do que elas. E no Fim de uma Era, é um filme, uma homenagem às atrizes, sobretudo de Hollywood dos anos 30, mas até mais do que isso, às atrizes. Aqui no Prefeito, o filme acho que ele se difere desses outros filmes, porque é um filme que o personagem central é esse cara. E para esse cara, é um cara que ele está apartado de tudo. E aí não é só das mulheres, acho que do próprio do mundo, entendeu? De todos os seres, assim. E ele vive dopado o tempo inteiro. Você vê que o filme começa, ele está sempre tomando remédio, enchendo a cara de remédio, depois
acho que dopado ele vê esse espírito, essa alma errante, que traz a ele essa droga, né, que é, inclusive, ela é a própria droga, né? Mas eu acho que a gente tem que observar aí que possivelmente essa mulher é uma fantasmagoria da cabeça dele, né? Ela é nomeada como errante, mas ela é uma fantasmagoria, mas é muito poderosa, porque ela é Lilith. Exatamente. Ela é Cleópatra. Exatamente. E ela é Maria. Então, ela não é qualquer fantasma. Não mesmo. Né? Ela é nomeada umas mulheres poderosas. Exatamente. Então, eu acho que aí essa relação que ele tem, mas ela tem presença. Tem presença, ela porque que ela traz... é Lilith, né? E ela que traz a ideia a grande ideia para ele, né? É uma ideia que ele não tem, é ela que traz, é ela que guia ele. E é justamente isso, ela é Lilith, ela é Cleópatra, ela é Maria, ela é Nádia, que é esse personagem do livro do André Breton, que é também essa mulher que ele conhece no meio da cidade, num belo dia, que transforma a vida dele completamente. Então, é bem isso mesmo que eu tava querendo dizer, assim, esse é um arquétipo da mulher mais recorrente, assim, no cinema, exatamente essa figura, essa mulher que é representada de uma forma muito mística, às vezes ou misteriosa ou mística, e que faz exatamente isso, muda a vida do homem, assim, mas ela está lá para mudar a vida do homem, assim, acho que quem já pensou sobre isso vai conhecer vários Mas é exemplos, porque esse filme, justamente o protagonista é um homem. Como é que ela não poderia mudar a vida de uma mulher nesse filme? Porque o personagem central é um homem, é um prefeito. Entendeu? Se fosse um outro filme, correto. De alguma maneira também eu acho que o filme, a função desse filme, pelo menos desse filme, não é também repensar o papel ou o lugar da mulher nessa relação homem-mulher, sabe? Eu entendo o que você está falando, mas eu quero dizer que também a função desse filme, dessa personagem nesse filme, não é esse. O personagem central desse filme não é uma mulher, é justamente um homem branco, político, de uma elite financeira e de poder que está aí reproduzindo comportamentos. Entendeu? Esse é o personagem do filme. É isso então, que o filme... Eu acho que aí tem uma potência grande, assim, trazer esse personagem, de falar disso mesmo, tipo... Eu não poderia chegar e fazer esse personagem porque ele não é. Eu não acho que a mulher deveria ter um papel mais principal, acho que não é essa questão, assim. Acho que é só pensar, assim, sobre esse arquétipo recorrente da magia da mulher, assim, mas isso é uma coisa que a gente vai observando, assim, em mil filmes, assim, né? Quando o negócio começa a se repetir em todos os lugares, é que a gente vai percebendo essa questão, assim, que se repete muito, essa mesma personagem, assim, em tudo quanto é lugar. A mulher que é um espírito e que ela, tipo, essa coisa que vai mexer com o fundo do coração do homem vai desaparecer, e ela fala assim... Como é que ela fala? Ela fala que ela vai pra antes, ela fala alguma coisa assim, né? Mas assim, no sentido de que ela nem tá ali realmente, né? Mas assim, serve o seu filme completamente e faz todo sentido. Mas é um arquétipo muito recorrente, assim, no cinema. Não, você deve estar certa, certamente. Mas eu acho que também o personagem central é justamente esse personagem branco, de elite, que de alguma maneira enxergam a mulher como ela aparece para ele, entendeu? Eu acho que o discurso, nesse sentido, é um discurso do personagem, não talvez do diretor, entendeu? Muitas vezes o personagem também não é o diretor, né? A gente está tratando aqui de uma produção de forma simbólica, uma ficção também, sabe? Agora, eu entendo o que você está falando, que a representação que se faz geralmente da mulher é essa representação. Isso eu super entendo. Só estou também trazendo um adendo à sua posição. Que eu acho que nesse caso aqui, isso acontece a partir desse ponto de vista desse personagem, entendeu?
Agora, de repente, ver também os outros filmes que eu fiz, assim, talvez eu também esteja, os outros filmes também, reafirmando isso que você está criticando, mas eu acredito que talvez não tanto, assim, porque realmente os outros filmes são filmes que, ao contrário, tem essa mulher com mulheres muito fortes, assim, muito presentes, muito com carne viva, sabe? Muito empoderadas, assim. E agora mesmo, daqui a uns meses, eu vou filmar um filme chamado justamente Lilith também, que eu estou há 5 anos trabalhando nisso, até bem antes dessa onda do feminismo aparecer dessa maneira que apareceu. Estou desde janeiro de 2013, dezembro de 2012, trabalhando nisso. Também é um filme que certamente vou tomar muita porrada aí. Como é que um homem pode fazer um filme sobre Lilith, né? Mas eu acho que também é isso, sabe? Acho que a gente tem que se colocar, tem que falar também, sabe? Não ter medo de se expressar, porque também senão a gente vai ficando num mundo que ninguém pode falar nada de ninguém, né? Você só pode falar de você mesmo, assim. Acho que a gente está sempre falando de nós mesmos, no final das contas, mas também é legal, tá? Tentando falar pensar o outro, até para se pensar também. Boa noite, Bruno. A gente gostou bastante do filme, parabéns. Obrigado. Meu nome é Monique. Eu queria... Assim, o prefeito me lembrou um pouco o personagem do Dias Gomes, Odorico. E eu tenho 2 perguntas para você. Quais são suas referências, em primeiro lugar, literárias e depois do cinema? Mas para o filme, você fala? Não necessariamente para o filme. Se tiver algum que seja para o filme, ok, mas na sua vida mesmo. Cara, sei lá, isso é tão grande, né? A vida também é tão longa que você vai mudando tanto. Mas eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de cinema em geral, assim. Eu gosto de cinema americano, por exemplo. Eu tive uma ligação profissional maior, que me formou muito grande, foi justamente com o Júlio Bressani. Eu fui trabalhar com ele com 19 anos de idade, uma época que você está muito virgem, né? Assim, muito aberto, né? Muita informação, assim. E sem dúvida o trabalho com ele foi um corte radical na minha vida, assim, sabe? Que me transformou completamente, assim, como pessoa e como posteriormente um artista, assim, sabe? Mas eu gosto muito. Eu acho que esse filme, de como ele é meu trabalho, ele se insere nessa tradição, assim, modernista, eu acho, brasileira, assim, que esses caras também vão, o Bressani, os Ganzella, todo esse cinema marginal, assim, vai lidar, assim, que são com esses autores, o Oswald de Andrade, o Rei da Vela, o Rei da Vela, depois os concretistas, né, os poetas, né, os paulistas, né, os irmãos Campos, o Décio Pinatari, que vai dar aí no cinema também a própria ressignificação das chanchadas, né, incorporando também essa linguagem cinemanovista, né? Uma crença assim muito grande um cinema independente, assim, sabe? Um cinema autoral brasileiro, assim, e parabólico ao mesmo tempo, né? Que lida com o cinema americano, com o cinema europeu e com o nosso próprio cinema, assim. Mas eu acho que de diretores, assim, eu acho que, sem dúvida, para ficar aqui no nosso país, eu acho que todos esses grandes criadores, assim, né, os próprios criadores dos anos 20, o José Medina, o Mário Peixoto, né, o Gentil Ruiz, né, que são caras que criaram o nosso cinema, literalmente, assim. Depois as próprias chanchadas nos anos 40, nos anos 50, os cinemas novos, né? O grande Nelson Pereira dos Santos, que eu também tive a sorte na vida de
e honra de ter trabalhado com ele como assistente num filme, no Brasileiro 18%. Um cara que mudou a história do nosso cinema, né? Junto com o Alex Vianney, depois o Cinema Novo, depois o Cinema Marginal, que eu acho que é esse grande cinema que está tão forte aí para essas novas gerações e que foi muito forte quando eu comecei a ver esses filmes com 17, 18, 19, 20 anos, assim. E na literatura também. A literatura é mais ampla, né? Eu gosto muito de filosofia, de poesia, e desses autores que eu falei já aqui hoje, um cara que eu amo de paixão, os próprios poetas concretistas também. Acho que a gente tem uma pequena, mas grande tradição aqui no Brasil. Olá, boa noite. Não, na verdade é uma pergunta sobre referência também, mas aí é uma referência aos personagens políticos que aparecem no filme, mais especificamente. Porque a história do Estado que quer se livrar do Brasil é São Paulo, né? E aí você faz uma referência a Getúlio Vargas, que foi exatamente o político que evitou que São Paulo fosse um país independente, né? A gente nunca vai saber se foi uma boa ou uma má decisão dele. E você faz também a referência ao Pereira Passos e tal, e faz a vários outros políticos, normalmente políticos também que são ligados mais à esquerda, como o Brizola, né? Que o personagem cita no começo e tudo. E aí, pra mim, então tem alguns personagens que são são visões políticas meio contraditórias, assim. Eu acho que de vez em quando eu fico meio sem entender muito como ler essas referências políticas do personagem. Eu queria saber como é que você trabalhou isso. Olha, eu acho que esse personagem, ele é um cara que ele faz qualquer negócio, assim, sabe? Ele não é nem de esquerda nem de direita, assim. E ele, na verdade, ele tem como heróis, talvez mais do que projetos de esquerda ou de direita, os heróis dele são esses grandes caras que, de alguma maneira, entraram para a história. Ele quer entrar para a história, ele quer ser um grande nome, assim, ele quer fazer o projeto dele é fazer algo que ninguém fez, que é um pouco, acho que todo político, né? E aí eu botei essa coisa do Pereira Passos porque acho que todo prefeito que entra para governar a cidade do Rio de Janeiro, ele tem esse sonho de ser um novo Pereira Passos, né? Isso é bastante recorrente. O Paes, e isso foi na época que o Paes era o prefeito, né? Foi antes das Olimpíadas, então isso estava muito forte assim, no nosso cotidiano ali naquele momento. Mas assim, mais do que... Então você fala, realmente, isso na época nem foi um grande pensamento para mim, assim, até porque realmente foi muito curto. Mas eu acho que esse prefeito realmente ele não está tão ligado a projetos de esquerda e de direita, assim, mas ligados a essas grandes figuras da política nacional, assim, sabe? Mais do que posicionamentos e filosofias de governo, assim. Eu acho, Daniel, que é uma miscelânea total, né? Ele resolve ser político porque ele está na farmácia, conhece o sujeito, ele nem jamais tinha pensado naquilo, mas como ele gostava de uma boa droga, no sentido mesmo, trabalhava na drogaria, e aí vai levando, e ele vai nessa onda. Aí o que ele pode ter como referência? Né? Antes do Lula, a maior referência era Getúlio. E, enfim, então ele faz aquela miscelânea total ali, ele não sabe o que é, vai fazer o Palácio Monra de novo, é qualquer coisa, qualquer nota, né? É um enlouquecido. Se a gente acreditar nele. Porque também ele pode ser, não sei, ele pode ser um fantasma do mendigo. Exatamente. A gente pode ir e voltar, né? Tem mão e contramão em vários sentidos, eu acho. Por isso que essa coerência aí, eu acho que ele... exatamente. Ele é um cara, ele poderia ser um mendigo, o mendigo poderia ser um disfarce dele para ir para estudar a cidade. Nesse sentido é bem aberto, assim. E ele realmente é um cara que foi parar ali por acaso, ele era atendente da farmácia.
Ele gostava mesmo era de droga. Ele vai parar ali, claro que aquilo ali mexe com ele e leva ele para esse lugar, mas um cara que está muito mais pensando no projeto pessoal do que realmente na cidade, na população, assim. Tanto que ele se empedra no final também, né? Porque ele quer virar estátua. Ele quer. Duas perguntas, uma de produção e uma de representação também. De produção como foi filmar nessa locação ali, que é aquelas pedras e tudo, né? Foi fácil conseguir liberação? Era uma locação controlada ou difícil? Como foi a experiência ali? E a segunda esse personagem do morador de rua foi um personagem que em algumas cenas, assim, me afastou do filme, assim. Não sei se por causa que as ações dele me pareciam muito o clichê do morador de rua, né? E eu queria entender um pouco mais dele na história, assim, como que tu pensou ele na história, ou como trabalhar esse morador de rua dentro dessa lógica narrativa. Era isso. A ideia do morador, assim, na época, era como realmente se fosse uma espécie de ele era para mim, na época, né, ele era mais um disfarce do que ele ser um próprio morador de rua, assim, sabe? Essa figura esse morador de rua, para mim, era uma espécie de flanera, assim, sabe? Um cara que ia andando pela cidade e flanando ali, anotando coisas, pensamentos. Era mais uma forma desse prefeito transitar pela cidade sem ser reconhecido do que ele ser propriamente um morador de rua mesmo, sabe? Mas depois eu vi essa oportunidade de talvez deixar isso um pouco mais aberto e criar esse jogo da possibilidade do ser ou não ser, assim, sabe? E também de aproximar esses dois opostos, assim, né? O cara que está no alto lá da pirâmide com o cara que na teoria está na parte mais baixa da pirâmide, assim. E mostrar também como são dois seres que também estão muito à parte da sociedade, assim, sabe? Não à parte, estão dentro, mas não se relacionam. Se relacionam de uma maneira muito diferente, né? Mas talvez sim, seja uma representação também mais uma, né? Caricatural, assim, né? Como é o próprio prefeito, como é a alma errante que incomodou a nossa amiga. E mesmo o empregado, que gosta, que apanha, mas também tem um prazer no apanhar. São realmente arquétipos, assim, sabe? E nesse sentido que o filme também se insere nessa figura da paródia, assim. Uma paródia, uma coisa que está ao lado, já uma observação de uma situação, sabe? Uma coisa que está ao lado da situação. E a da produção foi bem tranquilo, porque a gente inicialmente ia ter uma cena, que era essa cena final na obra, e o resto dessas outras cenas iam ser filmadas num palácio mesmo. Mas quando a gente foi lidar com a burocracia, o palácio se tornou impossível de filmar. A prefeitura, nem governo, ninguém deixaram filmar em palácio, assim. E a obra, a prefeitura, ao contrário, falou: pô, super bem-vindo, a gente quer mesmo que filme aqui e tal. Ótimo. Eu quando vi a obra, fui ver, eu falei, cara, é aqui, bota o filme inteiro aqui dentro. Aí fui para casa, no final de semana mudei o roteiro e filmamos lá na obra, assim, muito difícil de filmar no dia a dia, porque aquela cena mesmo que ele está escrevendo, está caindo as coisas atrás, aquilo realmente estava acontecendo. Eu achei que não tivesse acontecendo. Parece. Tinha um halo em torno dele, Não, mas aí eu falei, acho que aquilo ali foi do croma. Não é croma não, aquilo realmente estava acontecendo ali. Então, era muita poeira, muito barulho, muito detrito, checando sempre filmar também, tá muito ligado onde pisava, sabe? Muitos cracudos em volta, atrás dos ferros ali para vender, né? Então, foi punk, mas foram só 4 dias também na obra, então
Foi rápido. O bom desses filmes é isso, cara, passa rápido, entendeu? Eu sempre falo para os atores, ó, se piscar já acabou, entendeu? Até o Niso ficou muito feliz até de fazer e tal. Mas às vezes, né, é meio difícil também. Boa noite. Gostei muito do filme, me chamou muita atenção, só para antes da pergunta, assim, a fotografia e a rigorosidade dos enquadramentos, assim, achei incrível mesmo. Mas eu tenho uma pergunta mais sobre o enredo mesmo, assim. Quando ele começa a delimitar o plano dele, né, para voltar ao Rio, sua glória antiga, ele vai fazendo tipo um dos melhores momentos das grandes obras do Cariocas, né, Palácio Morro, não sei mais o que. Eu vou tirar o chafariz e botar na Praça Mauá. Eu achei engraçado e me veio uma reflexão, assim, né, como a política, não diria só a política brasileira, mas sobretudo a brasileira e a carioca, tem essa ideia de reinventar a lâmpada toda vez, né? Vamos botar para baixo a perimetral, Aí demorou 100 anos, né, para voltar o bonde para a Avenida Rio Branco. Tinha o bonde, aí tiraram o bonde, aí voltou o bonde, aí, sei lá, daqui a 50 anos vão tirar o bonde de novo, vão subir a perimetral de novo, porque essa história de vista não tá com nada, né, tem que secar. E eu queria saber se isso foi uma coisa que passou pela sua cabeça, né, um comentário sobre essa ideia da política de sempre estar reinventando, assim, mesmo que essa ideia de o novo é sempre melhor, né? É mais moderno, é melhor e tal. E se isso passou pela sua cabeça na hora de pensar esse plano dele, porque não precisava também ter aparecido, né? Podia ser só uma coisa que estava ali num contexto e tal, mas eu achei super interessante me ver essa reflexão, assim, queria saber se estava na sua cabeça. Tava bastante, assim. Tudo muito porque a gente estava vivendo esse momento, né, de realmente a cidade estava num canteiro de obras, né, e nesse canteiro de obras se descobrindo o passado e ao mesmo tempo soterrando mais uma vez o passado. Então isso estava muito forte, assim, né, nas nossas vidas, até muito pouco tempo, né. E ele fala isso num determinado momento, né, que política é, sei lá, 5% de passado, 95% de presente, foda-se o futuro, que vai cair no colo do outro e tal. É um pouco isso, o que importa é o aqui e agora, né? É o que a gente vê, né? Os caras já foram pegos roubando e continuam roubando, né? Assim, os caras é uma denúncia atrás da outra, né? É uma loucura, realmente, assim. Então... foi feito em função disso, inclusive, sabe? De lidar justamente com esse momento e com essa figura desse político que está sempre querendo reinventar a roda, com esses planos mais excêntricos. E aí talvez por isso que eu tenha botado a coisa de separar o Rio do país, justamente porque o que é mais excêntrico, assim, o que poderia ser mais, assim, sabe? O que ele pode fazer para realmente ele virar em contradição Getúlio Vargas, né? Que ao contrário unificou o país. Mas assim, o que ele poderia fazer? E aí vem essa ideia da separação, né? Até porque ele, como ele fala, ele precisa inventar alguma coisa que ele se beneficie, mas ele precisa beneficiar os sócios dele. Então, é a maneira que ele encontra. Dar dinheiro como nunca se viu para essas pessoas e, ao mesmo tempo, ele entrar para o projeto dele, que é entrar para a história. É bem bobo também o filme, assim, mas é um bobo que a gente vê impressionante a ressonância que o bobo tem no que a gente vê todos os dias, né? Nos jornais, na televisão, né? Em Brasília, na Praça da Cinelândia, no Palácio Tiradentes. Isso a gente está vendo o tempo inteiro, a gente está farto disso, né? Eu queria saber só por que você optou em certas cenas, né, pelo estilo, e por que esse estilo é dentro do gabinete, de repente não no palácio lá de pedras, lá do sujeito lá no meio, entendeu?
Cara, o estilo foi muito por uma figura também de linguagem política, essa coisa do fotojornalismo, né, do registro também do político que se dá já por um intermédio de uma mídia, né, essa distância entre o político e a pessoa como o cidadão, né, que está sempre intermediada por uma câmera ou por uma foto, né, a gente não, como disse lá o Boulos, lá naquele Roda Viva lá, enquanto na Suíça se fazem 150 referendos por ano, a gente aqui não faz, às vezes num mandato inteiro não tem um plebiscito, né? Quantas vezes a gente tem plebiscito no Brasil, quantas vezes a gente é realmente consultado, né? Então essa nossa experiência com política é uma experiência intermediada por essas mídias, né? Então eu quis de alguma maneira botar isso dentro do filme, assim, sabe? E achei que seria uma boa forma, porque é um momento ali da história que tem mais atores, que tem mais situações, assim, que se fosse filmar isso levaria mais tempo para contar essa história, e na foto eu contava ela de uma maneira mais sucinta, mais objetiva, sabe? Mais econômica, como montagem, nem como dinheiro, assim, como montagem. E eu queria ter também, de alguma maneira, esse contraponto também, sabe? Acho que ele lida muito com o ponto e o contraponto, é o mendigo e o político, é a ruína e o palácio, sabe? É o político e o projeto para os outros, para a população. A população também, ela, apesar dela não aparecer, só aparecer no Saara, ela está sempre em questão, né? Ele está sempre falando, né? Ele, de alguma maneira, ele acredita naquele projeto dele, que realmente vai mudar a vida das pessoas, vai beneficiar, Ele realmente acredita que ele vai transformar essa cidade e esse estado num país de primeiro mundo. São uns desvarios lá do maluco, assim. Então, acho que o Palácio ele também eu insisti nisso para ter pelo menos esse contraponto, assim, sabe? E de alguma maneira complexificar e trazer também esses elementos que formam e forjam esse certo projeto de nação que a gente já viu acontecer, né? Essa figura do Getúlio, a música do Villa-Lobos, né, o painel do Portinari, né? São elementos assim que de formação do país, né? De um projeto de formação de uma nação. Então isso dentro desse filme e desse personagem faz sentido. Então tá, eu queria agradecer, Maju e Vinícius, agradecer a sua vinda aqui, Bruno, e tchau. Obrigado também.